No ar, programa Gente que Fala, com Liliane Ventura. Brasil! Boa tarde. 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 Muito bom começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e falo pra você pela Rádio Trianon 740 AM. Falo pra você pela internet, agora ao vivaço, som e imagem. www.gentequefala.com.br, no ícone TV Êxito. Vale a pena ir lá conferir, tá? E também tem um canal aberto com você aí, através do Facebook Liliane Ventura, pode mandar suas perguntas. Quero lembrar que de segunda a sexta eu estou aqui ao meio-dia com você, pontualmente meio-dia. E às sextas-feiras também à meia-noite. Portanto, acesse canal 9 da NET, canal 72 ou 99 da TVA aberta, que você vai nos encontrar também. E eu vou adorar contar com a sua audiência nas madrugadas. Dito isso, você sabe muito bem que estamos também pela Rádio Trianon 740 AM e o nosso querido ouvinte participa conosco através do telefone do ouvinte, não é isso, Cléo Rodrigues? Seja bem-vindo de Merecidas Férias! O telefone do ouvinte Gente que Fala mudou, 5081-3782, 5081-3782, 5081-3782, ligue e participe. Muito bem, aqui conosco a médica psiquiatra Sônia Maria Mota Palma. Sônia, tá morrendo de saudade de você, viu, gente? Eu também, faz tempo que a gente não se encontra. E eu quero contar pra vocês, gente, que ela faz parte, não é? Além de psiquiatra, ela também faz parte do grupo da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e do grupo de apoio a familiares de portadores do TDAH da Associação Paulista de Medicina. Então, fica aí ligado conosco, você já vai saber detalhes sobre esse assunto. Saudade do meu dentista! Significa que eu não estou indo lá, né? Já contei no ar. Ai, meu pai do céu, mas eu vou ouvir o doutor Aônio Genículo Vieira, que é especialista, gente, em prótese dental, implantodontia e odontologia estética. É também coordenador do curso de pós-graduação de prótese fixa da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas Central. Obrigada pela participação desde já. Obrigado pela oportunidade, que bom estar aqui com vocês. Uma boa tarde para todos. O esteticista Orlando Sanches, sabe o que ele é especializado? Em drenagem linfática pós-cirúrgica. É membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia e também palestrante na área. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Sem o doutor Liliane. Sem o doutor? De branco está de doutor. Resolveu meu problema, é doutor. Ah, e olha que, vamos combinar, né? Que drenagem linfática não é para qualquer um e você vai saber já por quê, não é isso? É isso mesmo. Também aqui conosco o médico cardiologista César José Grupp. Ele é especializado em arritmias cardíacas. É membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Liliane. Uma boa tarde a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. E esperamos contribuir com os outros colegas em esclarecer a população. E você que está chegando agora, vale lembrar que você pode ver e ouvir o programa Gente que Fala ao vivo no gentequefala.com.br no ícone TV Êxito. Olha essa primeira notícia aqui que eu quero ouvir o comentário de vocês e vocês de casa também. Funcionários da área da saúde do estado de São Paulo iniciaram ontem uma paralisação por tempo indeterminado. A categoria reivindica reajuste salarial de 26%. Segundo o Sindisaúde, cerca de 40 hospitais já aderiram à greve. Não vamos discutir aqui, porque todo mundo tem o direito de ganhar mais. Eu, inclusive, estou querendo fazer uma paralisação, viu, Fausto Camunha? No ar. Vou ficar aqui parada assim, ó. Prometo não falar nada. Mas, gente, não dá. Dá para radialista fazer paralisação? Dá para radialista fazer paralisação? Dá para médico fazer paralisação? Será que não tem outra via? Não vou entrar no mérito de querer ganhar mais, que é merecimento, que é, muitas vezes, né, um desrespeito ao profissional, não é verdade? Agora, qual é esse caminho? É a greve, doutora Oni? Complicado. A greve, ainda mais na área da saúde. Tanta gente precisando de atendimento. A saúde aqui no Brasil inteiro já está em estado já, assim, a gente vê na televisão, acompanha em estado calamitoso o atendimento. Então eu acho que eu sou totalmente contra.
E peço aos funcionários aí da área de saúde que tomem consciência da importância do trabalho deles e voltem ao trabalho. E faça outro tipo de reivindicação junto a sindicato e aos órgãos do governo para poder... Elejam seus representantes, elejam gente de pulso. Olha, chegou o ponto de ter que fazer greve porque seus governantes aí, do sindicato, etc., não estão cumprindo com a obrigação, não é, doutora Sônia Palma? Sim, eu acho que, na verdade, os médicos teriam que fazer sempre operação padrão, né? Uma operação, eu acho que a população se ressente muito do atendimento médico, e quando há uma greve, isso confirma, muitas vezes, os pensamentos da população de que a saúde não funciona, né? Eu acho que isso é quase um tiro no pé, né? Essa greve, não tem que abrir outros canais de comunicação. O médico cardiologista, doutor César José Grupp, sua opinião? Eu vejo a saúde sob várias formas. A forma mais visível é aquela do atendimento médico, do posto de saúde, do atendimento terciário da saúde. E essa não se faz só com o médico, ela se faz com uma equipe multiprofissional. São profissionais de várias áreas. E isso não dá para fazer com o computador. Quando uma pessoa vai a um serviço terciário, ela vai muito fragilizada. E ela precisa de atendimento de pessoa, de gente. Tá? E ela precisa de gente treinada. E gente treinada custa caro. E isso precisa ser visto pelas pessoas que decidem os caminhos deste país. Treinar as pessoas e remunerar de forma adequada. Muito bem, vamos saber do nosso esteticista agora o que pensa a esse respeito. Orlando Santos. Eu vejo sempre em qualquer área como o caminho sendo a educação. Eu acho que um movimento que a classe da saúde como um todo deveria, eu acho que poderia fazer, seria mostrando à população o que se faz, quais as necessidades, o que realmente está acontecendo hoje dentro de um hospital, de um atendimento, de um pronto-socorro, a dificuldade toda que acontece. A imprensa se propõe a isso. Prato cheio para nós. Exatamente, exatamente. A gente quer mostrar fato, tudo verdadeiro, porque tem gente que duvida, acha, ai, é sensacionalista. Não, está acontecendo, não tem atendimento. Use essa arma que é a imprensa. Exato, mostre isso ao invés de fazer uma greve, talvez, entendeu? Porque a própria população desconhece, às vezes, o que está acontecendo lá dentro. Eu acho que isso vai chocar muito mais do que parar e simplesmente ser repudiado porque parou numa greve. E fica muito antipático, porque como bem disse o doutor Aônio e os demais aqui da mesa, quem procura um serviço médico, procura porque precisa ser atendido. Não é porque quer ser atendido, ele precisa, é muito mais do que ele queria, não é? Então vamos olhar aí com atenção essa situação e colocamos-nos, né, à disposição para fazer também os apelos de vocês. Tem que reivindicar, tem que chamar atenção. Agora a população não pode pagar esse preço tão alto que é ficar sem vocês, grandes profissionais. Muito bem, 50813782 é o telefone do ouvinte, ligue e participe. Eu não vou falar nenhuma novidade aqui, que jovens estão cada vez mais cedo aí tendo acesso, né, aos males que a gente conhece bem da sociedade, como álcool, tabaco e outras drogas, estão presentes na vida dos adolescentes vulneráveis de hoje, que já crescem com o copo na mão e o cigarro na boca. Tem nada mais cafona, adoro essa palavra para ser empregada aqui. Não é cafona, doutor? Sou como médico, fala o que acontece com tabaquinho no coração de uma pessoa. Eu acho que algumas pragas, ou álcool, algumas pragas que apareceram, né, nos últimos séculos, uma delas o cigarro, outra o açúcar, né, são branquinhos, né, e são terríveis. O salzinho e a cocaína. Por coincidência também os médicos são, tem o sal e a cocaína. E por coincidência os médicos também usam branquinho. Tem o trigo também, né, doutor? Tem o trigo também, o açúcar, né? Outra praga, o açúcar, o trigo. E me conte aqui, o que pode causar ao coração o uso indevido discriminado de droga tão em um jovem, né, que eu acredito que está na sua... florescendo, inclusive nas suas células, vou falar bem como leiga, né? O cigarro tem mais de 400 substâncias nocivas. Então, ele começa aumentando a frequência cardíaca, ele começa lesando a parte interna dos vasos sanguíneos, que é a parte mais sensível, e a partir daí desenvolver ou permitir o desenvolvimento da aterosclerose, que é a doença que vai provocar o infarto, o derrame, que vai provocar o diabetes, que vai provocar a demência, que todo mundo, depois de alguma idade, doutor, eu não estou lembrando mais e tal. Isso são alterações que acontecem, que começaram a acontecer muito cedo. E o cigarro é uma daquelas
que vai permitir o desenvolvimento da doença aterosclerótica, que vai, no fim, levar a essa situação. E sem contar câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de traqueia, de boca, são todas doenças provocadas pelo cigarro. O senhor não falou o mais importante. Não falou, que é a impotência. Ah, sem dúvida. Ah, tem que falar. Camarada, vai ficar impotente, meu filho. É que a impotência está dentro do quadro da doença aterosclerótica. Do jeito que a artéria do coração é entupida, do jeito que a artéria do cérebro também é entupida, a artéria do pênis também é entupida. Entendeu aí? E aí, aquelas pessoas, a gente tem que lembrar também quantas pessoas sem pernas a gente encontra pelas ruas. Essas pernas cortadas foram por causa de uma associação terrível, diabetes e cigarro. Diabetes e cigarro é perna cortada na certa. E aí, doutor Aônio Genículo, que está aqui conosco, na saúde bucal já sabemos que pode provocar câncer, o que mais? Câncer bucal, problema periodontal, de gengivas, o cigarro deixa a boca seca, então não há saliva, se lubrifica os tecidos, então a maior tendência de lesões, né, no tecido mole, problema de doença periodontal, que é a perda dos dentes, acaba acontecendo. Ou seja, o cigarro só traz malefícios para a gente, pacientes com problema dental, de periodonto, né, nas gengivas. Quem faz o tratamento e fuma, o pós-operatório desse tratamento é muito mais difícil do que um não fumante. Um não fumante a gente consegue resolver rapidinho. Agora o fumante é aquela doença, já é uma doença crônica. A gente pede para o paciente parar de fumar, mas não adianta, é complicado. Então, é uma doença persistente, o paciente tem que ter um controle, às vezes, trimestral, bimestral na clínica, por causa devido à nicotina e o cigarro. Né, doutor José? Complementando isso que o Aônio acabou de falar, o cigarro, por afetar os vasos sanguíneos, ele dificulta demais a cicatrização. Então, toda vez que tem um corte, uma cicatriz, demora-se demais para fechar essa cicatriz. E isso é um impedimento para a cirurgia plástica. Então, as moças ou as já senhoras que queiram ou que pretendam fazer cirurgia plástica, lembrem-se disso. Se fumar, a cirurgia vai ficar horrível. Muito bem. É o que eu ia falar. Agora vamos para a parte... Eu já gostei, ó. Você pode ficar impotente, banguela, né? Louquinho. Não, e a plástica, ao invés de melhorar, pode ficar pior. É uma coisa que o doutor César estava falando e eu concordo plenamente, porque existe um número muito grande de cirurgiões plásticos, e eu trabalho com pós-operatório de plástica, basicamente há 25 anos, que se você chegar na consulta e falar, eu sou fumante, ele fala, eu não te opero. Olha só. Porque as chances que ele tem que essa cirurgia não cicatrize bem são mais do que 50%. Ou seja, a pessoa vai para ficar com um rosto mais jovem, mais bonito, e fica com cicatrizes que não vão ocorrer por necrose. E o que acontece com a pessoa que fuma também e a drenagem linfática? De alguma forma pode ajudar nessa corrente pelo corpo? Pode. Na verdade, assim, a ideia do sistema linfático é coletar uma boa parte do que a gente tem de toxinas. E como o Instituto Alemão de Linfologia está falando agora da poeira celular, que é algo que se acumula entre as células. Pelo amor de Deus. Eu fico apavorado com essa coisa. Agora tem poeira também? É o nome do dust. A poeira. Cada vez surge uma terminologia nova. Então agora eles estão usando também, além das toxinas, dos resíduos intersticiais, a poeira intercelular. O que significa, doutora Sônia Palma, dizer e contar para o pessoal em casa pela internet, que você está nos assistindo, pela TV Êxito, também pelo 740 AM da Rádio Trianon, o que significa beber cedo, começar cedo? O que significa para os nossos neurônios? Devastador, né? Porque a criança... Hoje, o início é com 7 anos, já existem crianças levando para a escola misturado com refrigerante, e o uso cada vez mais precoce, inclusive de meninas, né? E as meninas têm uma resistência menor ao álcool. Então, é um cérebro em desenvolvimento, uma criança também em desenvolvimento social, onde todos os limites, onde todas as normas sociais estão sendo, então, consolidadas. Então, é devastador, né? Esse cérebro fica alterado, existem doenças
pode se encadear doenças mentais para quem já tem uma vulnerabilidade, esquizofrenia, transtornos de humor, transtornos ansiosos. E, além disso, as questões, vamos dizer, de condutas sociais também, né? Cada vez mais existem crianças que vão para o que a gente chama hoje de Fundação Casa, né? Antiga FEBEM, por questões de se envolver com questões de álcool, droga, furtos, né? Tráfico. Então, não só a questão física, mas a questão social, abandono em escola. E por questão social comportamental, existe algum estudo nesse sentido que o adolescente começa por influência da própria casa? Sim. Essa é uma outra questão, né? Muitas dessas crianças têm pais usuários, né? E a gente sabe que o uso de substâncias psicoativas, cigarro, cocaína, outras drogas na gravidez, aumenta o risco de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma das questões, principalmente o tabaco, né? Por alterações, então, das estruturas cerebrais dessa criança que está sendo gerada. Então tem isso, e tem também um modo como essa criança vê o uso de droga em casa. Se o pai bebe, a mãe bebe, a avó bebe, né? Com certeza eu bebo socialmente, entendeu? Eu cansei de ver gente fazer coisa comportamento socialmente. Eu bebo moderadamente. E isso é um exemplo, né, para as crianças. Todos os dias. É um social todo diário. Eu não sou viciada. Eu estou há 15 anos tentando parar, mas eu não sou viciada. E paro quando eu quero. E paro quando eu quero. Essa é uma frase frequente. Então, tem todas essas questões. Né? A gente tem que começar a olhar para nós mesmos, né? Que tipo de ação a gente tem em relação ao outro. Essa é a verdade. Como eu me comporto é vitrine para o outro. Né? E a esponja para quem é criança, porque ele tende a imitar. Só mais uma coisinha, esses pais muitas vezes também abandonam os seus filhos. Os filhos acabam indo para instituições, porque não tem condições de cuidar, moram na rua, perdem emprego, perdem família. E aí mais um problema, né? São as crianças institucionalizadas. Sim, então é muito complicado. Todas as classes sociais. Todas as classes né? sociais. Não pensa aí que nós estamos falando de periferia pobre, necessitada, nós estamos falando do ser humano. Antigo, olha aí, um estudo da Unifesp constatou falhas no tratamento e orientação no uso de alendronato de sódio nas redes privadas de Amparo e também de Pedreira no interior do estado de São Paulo. Deixa eu te explicar, esse medicamento é usado como recurso terapêutico para tratamento da osteoporose. Agora o detalhe preocupante. Se administrado de forma incorreta, ele pode complicar a vida de quem está, sabe quem? Processo de implante dentário. Por quê, hein, doutora Oni? O alendronato, que são os bifosfonados, né, tem vários medicamentos dentro desse bifosfonado. Né, eles são destinados para pessoas com tumores ósseos. Então, o que ele faz? Ele para o metabolismo ósseo, a fisiologia óssea, que nós temos as células osteoblásticas e os osteoclastos. Os osteoblastos, eles fabricam o osso, e os osteoclastos, eles destroem o osso, os osteócitos. Então, esse medicamento, ele é principalmente usado para tumores. Então, a pessoa que tem tumor, ele tem que tomar esse medicamento, os médicos indicam. Só que o que acontece? Esses pacientes tomam via venosa ou via oral, e quando administrado, ele provoca, se você fizer alguma incisão na boca ou manipular algum tecido da boca, ele pode ocasionar em 5% dos pacientes necrose óssea. Nossa, então, tem casos de pacientes que estão tomando essa medicação, chegam até a perder o osso da mandíbula. Porque da necrose mas não aí, tem jeito. Mas jeito. quando o médico prescreve isso, a pessoa tem noção do risco que ela está correndo? Normalmente, assim, o que eu recebo, os pacientes que estão tomando essa medicação, o médico manda para mim um aviso para a gente não manipular tecido. Tá. Porque quando o paciente está tomando, a gente tem que aguardar, se via venosa, 2 anos, pedir para o paciente fazer um exame para ver se essa medicação ainda está na corrente sanguínea. Caso esteja, então a gente fica naquela, a gente não pode manipular, porque o risco é muito grande. 5% é um risco grande. Vou mostrar aí, Darina, acontece... imagens do que seria um implante dentário, e eu gostaria de entrar também na questão se há alguma coisa mais moderna, ou se continua na perfuração dos pinos, qual o tempo de tratamento.
Então, com relação Olha lá, ó, a intervenção, né? Então, aí a gente consegue devolver para o paciente, né, um desdentado total, a gente consegue pôr uma prótese. Aqui já estão com os pinos, né? E depois uma ali outra... vai entrar a prótese. Ali entra a prótese em cima. Então, os pacientes que são indicados, aí outro caso já com os implantes, né? Os pacientes que são indicados para uma reabilitação dessa, a gente aguarda o tempo para poder fazer essas intervenções e pedir para o paciente fazer o exame de sangue. Liberado, a gente faz a cirurgia. Agora, o que a gente percebe que na anamnese, quando o paciente chega na clínica, a preocupação minha é muito grande saber, você toma algum medicamento para osteoporose, para osteopenia, e a gente percebe que tem pacientes que tomam até para osteopenia. Aquele ali está feinho, o que é aquele ali, doutora? Aquela imagem? Ali é um paciente já que está com uma indicação para fazer implante, né? O dente ali já está... aí está tudo destruído, tem que fazer a reabilitação para o paciente, né? Então a gente percebe que ele está sendo usado também indiscriminadamente, esse medicamento. E aí fica o alerta do perigo que você pode correr, né, ao fazer o tratamento, associar o tratamento da osteoporose com esse medicamento osteoporose, e também osteopenia, porque existe, assim, não é dentro da minha área, mas eu peço para o paciente entrar em contato com o médico, né, e ver se não há outra possibilidade de tratamento para osteopenia e para osteoporose, como cálcio, fazer uma caminhada, tomar o sol, vitamina D, para a gente poder fazer a intervenção que o paciente pretende. Muito bem. Olha aí, gente, a drenagem linfática proporciona uma maior oxigenação da pele, regula o intestino, elimina as toxinas dos tecidos e melhora a sensação de inchaço no organismo. O processo ainda ativa o funcionamento do sistema linfático, que recolhe e filtra o material usado pelas células e por gânglios, importantíssimos para a imunidade do organismo. Preconiza-se, então, a drenagem linfática para todo mundo? Qualquer pessoa pode fazer e deve fazer ou não? Então... Na verdade, assim, em tese, todo mundo tem algum tipo de líquido intersticial, ou seja, entre os tecidos, entre as células retido, e que, teoricamente, se for estimulado, vai potencializar o funcionamento desse sistema circulatório, que depende também de um outro estímulo. Porque o sistema linfático não tem um coração como uma bomba que faz com que ele tenha a sua automação. Ele depende da nossa respiração, de contração e relaxamento muscular e de técnicas como drenagem linfática manual. Mesmo com tudo isso que você falou de benefícios da drenagem, ainda assim a gente tem que avaliar muito bem esse paciente, se ele tem realmente indicação de fazer esse tratamento, essa terapêutica, e ver. Hoje eu acho que o principal problema que a gente enfrenta na área é a divulgação errônea dos benefícios de drenagem, que se estendem muito mais do que a verdade. Peraí, não resolve celulite? Não. Tá vendo? Todo mundo corre, doutor José. Eu vou falar uma coisa pro senhor. Não, Sônia? Vamos fazer drenagem linfática lá, e aí? Não. Tem coisas que não existem. Não acaba com celulite, não emagrece. Ela vai realmente desinchar. Se você tem um excesso de líquido, mulheres particularmente retêm muito mais líquido, principalmente no pré-menstrual, por exemplo, você vai desinchar. Mas eliminar líquido, desinchar, facilitar a circulação não significa emagrecer, não significa diminuir a celulite, não significa perder gordura. Tem paciente que liga na clínica, eu quero fazer drenagem linfática para perder gordura localizada. Você se sente um aspirador, né? De gordura, né? Fica pior. Eu me sinto a própria câmara de lipoaspiração. Porque como é que faz isso? Não dá. Então, eu acho que é importante que a população saiba que é uma metodologia muito efetiva quando ela tem indicação de ser realizada, ou seja, num edema, num inchaço, num pós-operatório, né, num momento da TPM, pode auxiliar, inclusive emocionalmente, o paciente para ele ficar mais tranquilo, relaxar. E tem efeitos consequentes da drenagem que são muito benéficos. Agora, qual é a melhor drenagem? É aquela que usa-se força ou aquela que usa-se técnica aliada à força ou não? Já você me responde? Porque eu vou para o coração agora. As arritmias cardíacas são alterações do ritmo normal do batimento aí do coração, né, Nicole? O coração faz tum, 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 tum. E podem ter consequências fatais quando não tratadas. Entre os principais sintomas de alerta estão
palpitações, fadiga, tonturas, falta de ar, dor no peito e também ansiedade. Como muitas vezes as arritmias não provocam sintomas, grande parte da população desconhece seus riscos. Esses sintomas a gente só sente quando está apaixonado, doutor. O coração bate mais forte, né? A gente fica alterado, ou quando a gente está preso no trânsito, tem hora para chegar, atender o paciente, não é, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Liliane, eu sempre me preocupo com duas coisas quando vou falar para público leigo. Primeiro, esclarecer. Segundo, não criar pânico. Tá? Toda vez que nós chegamos com uma informação explosiva ou que chama muito a atenção, você acaba criando pânico. As arritmias cardíacas praticamente existem em todos nós, tá? E elas aumentam com a idade. Então, numa pessoa acima dos 70 ou 80 anos, quase todos têm alguma arritmia cardíaca. Então, nós temos que separar bem. Existem cardíacas e existem arritmias cardíacas. São situações que nós temos que saber diferenciar qual arritmia cardíaca tem algum risco para a pessoa e qual a outra que não tem, que ela pode conviver com ela sem nenhum problema. Estou parada, não tem tido nenhuma emoção externa ou algo que possa me tirar do meu centro. Meu coração disparou, eu tenho que pensar duas vezes e procurar um médico, não? Sendo jovem. Veja bem, sendo jovem, coração normal, tá? A maioria das vezes que as pessoas sentem uma palpitação, ela não tem o correspondente da arritmia no coração, tá? Existem várias maneiras de classificar as arritmias, mas uma maneira que eu considero muito importante são as arritmias que ocorrem em coração normal e as arritmias que ocorrem em coração que já sofreu alguma doença. No nosso Brasil, a doença de Chagas é um padrão disso, né? Mas também tem o infarto, né? O infarto é o grande vilão e o indivíduo que teve infarto também tem uma chance muito maior de ter arritmia e a arritmia nesse indivíduo tem mais risco, tá? Além disso, existe um pequeno grupo de arritmias que ocorrem em corações normais e geralmente em gente jovem, que são as arritmias que nós chamamos geneticamente determinadas. Essas arritmias, elas sim carregam um potencial de mortalidade muito alto. E, normalmente, elas não cursam com sintomas. É necessário uma avaliação médica e de médico que conheça o assunto para poder diagnosticar e avaliar o risco. Aquela palpitação, eu estou falando de leigo mesmo, porque né, é o que a gente sente, é o que a gente comenta, assim, ó. A gente sente não quando estou doente, tá? Aquela palpitação aqui, próxima ao pescoço, que palpita, que aqui a gente fica com um desconforto, isso é o quê? Tá. A sensação do batimento cardíaco tem vários componentes. Sim. Tá? Vamos colocar a questão para que, olha, essa palpitação está relacionada com uma arritmia. Normalmente a palpitação que está relacionada com a arritmia, ela é como se fosse um tropeço, um soluço do coração. É a queixa mais frequente. Olha, o meu coração parece que falha, parece que tem um engasgo, né? E isso geralmente está associado a uma arritmia que nós chamamos extrasístole. Né? Tem cura? Tem cura e a maioria das vezes não tem nada que fazer, porque ela não tem risco. Olha só. Tá? Então, tudo depende da avaliação de um profissional que entenda. Né? Por quê? Não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, tem arritmia, vai ter morte súbita. Não, não é isso. A maioria das arritmias não vão causar morte súbita, mas tem um grupo de risco, esse sim precisa ser avaliado por um profissional que sabe, vai dizer, olha, nós vamos tratar. E esse indivíduo, ele tem histórico familiar? Tem. Quase todas as doenças do coração, elas têm uma parte de histórico familiar, né? Especialmente aquelas alterações que estão relacionadas àquilo que eu já falei antes, que é a doença aterosclerótica, que é aquela que vai entupir as artérias. Né? Então, seja com o diabetes, seja com a pressão alta, né? Seja com as alterações das gorduras sanguíneas, né? Que são situações que vão entupir as artérias e aí provocar as arritmias. Né? E tem um grupo de outras arritmias que são arritmias propriamente ditas, são alterações
que não dependem dessa doença aterosclerótica, que também tem alguma parte com um componente hereditário. A saúde bucal, ela é mais comportamental ou hereditária, doutora Ona? A saúde bucal, ela é comportamental. Mais, né? Mais comportamental, e a família, as crianças normalmente acompanham o hábito, o ritmo dos pais, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, a gente percebe que nós temos a população em geral, a saúde bucal assim, é muito precária, por ignorância, por falta de cuidados que as pessoas têm. Eu não vou me abster dessa culpa e quero aqui dar um depoimento que eu aprendi a escovar dente depois de velha, com o doutor Aone. Você sabe que aquela forma de você escovar os dentes assim não é a correta? Que a gente aprende desde cedo, sabe? Aquela fricção assim, você tem que varrer o dente. Eu fui aprender depois de velha. Não é? Então essa ignorância não é uma ignorância do ponto de vista de você ser o culpado. É porque a gente não passa, né? Não passa. Eu, graças a Deus, já pude orientar os meus dois pequenos lá, mas eu estou falando para você aí, ó, você tem que varrer o dente, não é isso, doutora Ana? Aprendi direitinho. E antes de fazer a escovação, fazer o uso do fio dental, que é importantíssimo, porque só o fio dental que limpa os lados do dente. A escova vai limpar na frente, em cima e atrás. Então é importantíssimo, após todas as refeições principais, que seria o café da manhã, almoço e janta, a pessoa ter uma boa higienização, procurar outra coisa, tomar água da rede de abastecimento quando ela é fluoretada, que também a população que a gente percebe, principalmente aqui no estado de São Paulo, que a água foi colocada, o flúor foi colocado na rede de abastecimento a partir da década de 70, a gente teve uma queda assim acentuada nas pessoas de cárie e nas pessoas que têm uma boa higienização. Então a gente percebe jovens hoje que não têm uma cárie. Jovens de 20 e poucos anos, que pegou essa época da fluoretação e tem um bom cuidado nos dentes, de higiene dental, não tem mais cárie. Agora, aqueles que tomam água que não fluoretada e não tem uma boa higienização, aí o negócio complica. O senhor está dando a informação pela metade. Porque como eu conheço o doutor Aone, ele já me contou que beijar na boca pode pegar cárie. Então, além de você se cuidar, você tem que olhar para a boca do outro. Manda ele dar aquele sorriso, faz uma palhaçada, manda ele dar aquele sorriso, ou ela aquele sorriso, e faz uma anamnese anterior. Não pega a cárie, doutor? Pega a cárie, hepatite e muitas doenças. Até beijando a boca agora tá... Mononucleose. Mononucleose. O quê? O que é isso? Mononucleose. É a chamada doença do beijo. É quando o adolescente começa a beijar, isso antigamente, agora não sei mais. Mas aí logo aparece uma doença provocada por uma bactéria mononucleose, que incha os gânglios e febre, essa coisa toda. Vixe Maria, tá vendo? Só deixa eu falar de coisa boa também para vocês em casa, porque agora chegou o momento de conversarmos com o doutor Nelson Letísio. Alô? Boa tarde, doutor Nelson. Tudo bom, Liliane? Eu tô ótima, e como está aí? Tudo bem, graças a Deus. Gente, o doutor Nelson Letísio responde às perguntas, às dúvidas, né, dos nossos queridos ouvintes, sempre às quartas-feiras. E vale lembrar que ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética e fundador e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Muito bem, estou cuidando aqui do coração, estou cuidando da cabeça, da minha boca, estou cuidando, né, dos meus inchaços, agora eu vou para algo mais profundo. Dá para fazer a cirurgia e quando deve ser feita de ritidoplastia, que é a cirurgia rejuvenescedora? Tem uma data limítrofe aí, doutor, para começar a fazer? Liliane, a indicação de uma ritidoplastia é muito pessoal. Depende de cada momento da vida do paciente. Você tem que ter um bom senso muito grande, uma honestidade muito grande para fazer. Eu tenho, no nosso serviço, eu sempre dou um exemplo no nosso serviço, que é a nossa vivência, sabe, Liliane? Então, eu fiz o meu recorde para baixo, foi com 27 anos, por incrível que pareça. A moça casou com um rapaz de 21 e perdeu 16 quilos. E ela
teve uma queda acentuada da região geniana, da bochecha, então ficou com aqueles sulcos muito pronunciados, ficou com o olho levemente encovado. Ela parecia tia do marido. Olha. E, em contrapartida, eu operei uma senhora com 84 anos, que dança no clube da terceira idade 3 vezes por semana. Olha que lindo. E se sente lindo. envelhecida, que o atual companheiro tem 77. Olha. Então, a indicação tem uma gama muito grande, você tem que analisar cada caso. Agora é possível, isso aqui é papo de paciente, hein? Dizer assim, olha, você vai rejuvenescer alguns anos e dar esse número para a pessoa? Liliane, é muito interessante isso. Vamos dizer, a partir da 4ª década, 5ª década, eu me proponho sempre com as pacientes, eu falo assim, eu vou tirar 10 anos. Opa! Entende? Eu pegar uma senhora de 60, nunca falo para ela, a senhora não vai ficar com cara de 30, 10 eu garanto. Entende? Então, mais ou menos é assim que funciona, Liliane, mas obviamente depende de cada caso. Eu fiquei sabendo que o Orlando Sanches está aí com você, né? Tá aqui conosco. Um grande abraço para ele. E ele sabe muito bem o que eu estou falando. Uma pele bem preparada, uma pele bem cuidada, você consegue um rejuvenescimento de 15 anos, Liliane. Que maravilha. Agora, doutor Nelson, uma outra pergunta. Uma vez que a pessoa se submeta à cirurgia, qual deve ser o pós, outra cirurgia que ela venha se submeter após 10 anos? Varia muito, Liliane. Depende do tipo de vida do paciente. Você faz uma cirurgia numa paciente, ela toma sol toda semana, ela não se cuida, não hidrata, engorda, emagrece, fuma como uma louca. Então, às vezes, em 6 anos, você tem que refazer. Entendi. E, em contrapartida, você pega aquela paciente que se cuida, que está bem, que não oscila muito o peso, 12, 13 anos, ela está muito bem ainda. Perfeito. Entende? Varia muito de cada um. A gente sempre fala assim, em média, 8 anos. Ai, doutor, eu vou aí. Eu quero ficar mais nova 10 anos, imagina. Olha que delícia! Mas é coisa boa, Liliane, é coisa boa. Eu gosto muito de fazer cirurgia de face. A gente dá muita aula em congresso de cirurgia de facial. Sim. É muito interessante, expressão do olhar, mostrar que a paciente rejuvenesceu, porém não ficou com estigma de cirurgia. Agora, doutor Nelson, mudou muito, né? Nos anos 70, a gente reconhecia de imediato uma pessoa que havia se submetido a uma cirurgia plástica, sobretudo de face. Hoje, a gente vê algumas diferenças, mas não choca como no passado, não é verdade? Sem dúvida, Liliane, porque hoje a gente já fica pensando em fazer 3 cirurgias na mesma paciente. Na 4ª ou 5ª década, na 5ª ou 6ª ou 6ª e 7ª, e esporadicamente na 8ª década. Então, você já tem que fazer prevendo que você irá fazer outra. Perfeito. Não tem mais, você não pode tirar a costeleta do paciente, fazer subir muito a costeleta, você não pode puxar muito, não deve alterar a implantação do cabelo. Então são estigmas que você fazer uma retirada de pele excessiva da pálpebra inferior, deixar aquele olho arredondado, aí fica feio, né, Liliane? Nossa, aí em vez de ajudar, atrapalha, né, doutor? Sem dúvida. Então são esses cuidados que devem ser tomados para que a paciente, alguém olhe para a paciente e fale, nossa, você está bonita, você está bem, o que você fez? Estou apaixonada, ela diz. Essa é a ideia. A pele fica ótima. Doutor, eu quero agradecer aqui a sua nobre e querida participação. Doutor Nelson Letizia, um grande abraço. Liliane, eu que agradeço. Saúde e paz para todo mundo. Orlando, um abração. Tenham um bom trabalho todos aí e continuem com esse trabalho muito bom e é gostoso participar. Obrigada, doutor. Sobretudo porque a gente recebe aqui um cirurgião plástico do gabarito, doutor Nelson, que tem responsabilidade, inclusive, de falar a verdade com você, querido ouvinte. E é por isso que você pode enviar suas perguntas para www.drnelsonletizio.com.br e também por e-mail nletizio@uol.com.br. Vamos à hora do ouvinte, Cléo Rodrigues. O telefone do ouvinte Gente que Fala mudou. 5081-3782. 5081-3782. 5081-3782. Ligue e participe. Agora, no Gente que Fala, é hora do ouvinte. Participam aqui, ó, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta para a doutora Sônia Palma quais são os danos na formação de uma criança que a mãe é super protetora. O que isso pode causar?
pode causar uma insegurança muito grande nessa criança, né? Uma mãe que não deixa essas crianças evoluírem normalmente, aprenderem com os erros, né? Aprenderem com a vida, que fazem tudo, né? A criança pensa, a mãe já faz, com certeza são adultos pouco preparados, né? Para enfrentar as crises, enfrentar as dificuldades da vida e principalmente uma insegurança muito grande, né? Frente a situações adversas. Muito bem, a Fátima do Butantã para o Dr. César. As pessoas que fumam charutos ou cachimbos e não tragam podem aumentar o risco de problemas cardíacos? Boa tarde, Fátima. A pergunta é interessante, porque muitas pessoas acham que o fumo do cachimbo ou do charuto não faz mal. Faz mal do mesmo jeito, provoca câncer na boca, e essa história de que não traga, o fumo é absorvido pela mucosa da boca. Então, você vai ter também problemas nos vasos sanguíneos. Muito bem, Ulisses do Ipiranga para o Orlando. O senhor teria informação de qual seria a incidência de choque anafilático em procedimentos de lipoaspiração? Não, eu não sei exatamente de uma estatística com relação a isso, até porque tem vários componentes aí que podem levar a esse choque. A Helena do Tatuapé para o doutor Aônio. Como o senhor avalia a eficiência dos enxaguantes bucais, como, não vou falar o nome aqui, todo mundo conhece, né? Que está aí presente na mídia. Os colutórios, eles devem ser usados. Os enxaguatórios bucais. Nossa, mas colutórios, enxaguatórios, eles devem ser usados com moderação. A gente percebe na mídia que eles recomendam a pessoa usar o enxaguatório diariamente, após todas as higienizações, que melhora o hálito. O uso tem que ser prescrito pelo profissional, cirurgião dentista ou pelo médico, de preferência sem álcool, porque o álcool ele resseca a boca. Ele tem que ser orientado por um profissional da área de saúde por um tempo determinado, porque nós temos a nossa flora bacteriana. O uso indiscriminado desses enxaguatórios bucais acabam matando as nossas bactérias que vivem em simbiose com a gente, que são nossas amigas. Aí começa a desenvolver as bactérias patogênicas. Então a pessoa que faz uso constante por um tempo muito longo, ela acaba tendo halitose. Então qualquer medicação... Seria para prevenir, acaba causando. Acaba causando e ela dá um bafo terrível. A Severiana de Santana faz o seguinte comentário. Liliane, o que você achou do caso do menino que tinha asma e morreu no hospital por falta de tratamento adequado? Ela já opina dizendo que é um absurdo. E o que eu posso dizer é o mesmo, né? Porque a gente espera, quando a gente espera para o socorro, a gente espera no mínimo que alguém que esteja nos socorrendo seja gabaritado para isso, né? Aquela outra criancinha lá também que recebeu leite ao invés de soro na veia. Então você fica... É por isso que eu vou dizer uma coisa, viu? E os profissionais de saúde que me perdoem, mas quem acompanha alguém ao médico, ao hospital, tem que acompanhar de olhos abertos. Tem até aquele caso também da enfermeira que cortou o dedinho da criança, foi tirar a tala e cortou o dedo. Então assim, todo cuidado é pouco e sobretudo com criança que não sabe se defender, não sabe falar, e com idoso, né? Como eu falei no início, o atendimento terciário da saúde, ele não é feito por um médico, ele é feito por uma equipe multiprofissional. E são muitos profissionais envolvidos no atendimento. E esses profissionais também precisam ser treinados, também precisam ser doutrinados de que nós estamos atendendo uma vida humana, que nós estamos prestando atenção a uma pessoa fragilizada, eles precisam da nossa atenção completa naquele momento. E não adianta colocar para trabalhar em posto de saúde, em hospital, em qualquer tipo de coisa, indivíduos que não tenham treinamento adequado. Então, item 1, treinar adequadamente as pessoas que vão atender as outras pessoas. E qual é a eficácia da massagem, da drenagem linfática, quando feita sob pressão ou não? Qual é a mais correta? Então, vamos uniformizar a coisa? Drenagem linfática sempre é suave. Não existe nenhuma drenagem linfática que seja profunda. Exato. Eu costumo dizer que assim, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, menos drenagem linfática, quando o profissional colocou alguma pressão
A pressão de drenagem linfática parece um carinho. Ela é tão suave, aliás, ela tem que ser suave a ponto de deslocar somente sua pele superficialmente de posição. Por isso que não pode usar creme, inclusive. Exato. Se eu coloco o creme ou o óleo em contato com a pele, entre minha mão e a pele do paciente, eu não sinto qual a mobilidade que essa pele tem. Ao não sentir essa mobilidade, eu automaticamente estou fazendo uma pressão mais forte. Sônia Palma. Com bambu, com no seu... Então, pedra quente. Bambu, pedra, conchinha. Vou jogar pedra no todo agora. Vem com história de fazer pressão aqui em cima de mim. Isso não existe. Sim, uma pessoa sair de uma drenagem linfática com algum tipo de equimose, um roxo, uma mancha roxa, dolorida, isso não existe. Drenagem linfática é uma coisa muito suave, lenta, monótona, que leva ao relaxamento, dá sono. É uma técnica que eu prefiro chamar de não massagem. Ou seja, para mim massagem são todos os outros tipos de técnica e drenagem é uma outra técnica, que usa as mãos, mas não é massagem. Doutora Sônia Palma, o distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade tem cura? Essa é uma doença, um transtorno da infância, né? Então, como é ligada à maturação cerebral, se essa criança crescer, for bem assistida, né? Tiver um acompanhamento psicológico, médico, uma escola que dê conta das suas necessidades, na adolescência 50% remitem. Remitem espontaneamente. Mas 4% dos adultos vão manter o quadro, apesar de todo o investimento que for feito. E quem chega na fase adulta com esse transtorno? Porque quando é criança é normal, né? Essa criança não parece que tem formiga aí no bumbum. Ou, essa criança é mal criada, a mãe que é culpada, né? Porque a mãe não deu educação. Ninguém pensa que pode ter uma patologia por trás, por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Não olha para a casa do vizinho, olha para sua casa. Então, dizer o seguinte, e quando chegou a essa fase adulta, que tipo de transtornos são mais comuns e como se apercebe disso? Porque quem conviveu a vida inteira com a pessoa agitada, né, esquecida, porque são um dos sintomas do transtorno, chega na fase adulta e vai achar que ele é normal, ele é assim mesmo. Na verdade, quando falamos de adulto, ele não vai ser como uma criança subir em escada, descer corrimão, mas ele tem principalmente áreas importantes como trabalho. São pessoas que param um pouco nos trabalhos, eles se cansam do trabalho, chegam atrasados, não cumprem metas, né? Os relacionamentos também são pessoas irresponsáveis, que se cansam dos seus parceiros, trocam muito de namoradas, esposas, esquecem de pagar contas, esquecem datas importantes, né? E na vida eles têm muita comorbidade, ou seja, outros quadros que vêm junto com questão do uso e abuso de substâncias psicoativas. Esse é o grande problema também do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não tratado, né? Que é o aumento em 50% da chance de ter um problema com o uso de substâncias. Então muita gente com uso dito dependente pode ser, na verdade, sofrer dessa doença? Pode sim. Principalmente o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em adolescência, ele diminui a idade de início do uso de drogas. Não é? Por exemplo, aqui até você falou 13, 14 anos, passa para 11, 12 anos, álcool com 7, com 8. Então, isso, e mais um fator no adulto é a questão da criminalidade. Eles se envolvem em muitos problemas, batida de carro, dirigem embriagados, provocam acidentes, às vezes não prestam atenção, eles acabam entrando em situações que levam a ser presos ou problemas judiciais. Então, é muito grave não tratar. Eu sei que hoje existe uma corrente muito grande que diz que isso é invenção dos médicos, invenção de laboratórios para vender remédio. Não é verdade. As crianças que têm o diagnóstico têm que receber atendimento especializado. Quem está nos ouvindo agora, e que de alguma forma está se identificando, né, com algum desses sintomas, que são inúmeros, eu acredito, né? Como é que a pessoa pode recorrer a um psiquiatra? Quer dizer, pela constância? Porque o bipolar, né? Como é que é o bipolar? Aquele que chora e ri ao mesmo tempo? Como é que se manifesta? O transtorno bipolar, ele é, lógico, uma bipolaridade. Ele tem uma pessoa que tem transtornos depressivos, tem uma fase depressiva e depois ele pode entrar numa fase que a gente chama de eutímica, onde não aparecem os sintomas, e depois uma fase de exaltação, de humor, que aí tem aquelas questões até que aparecem muito em filme, gasta muito, veste roupas extravagantes, namora muito.
Isso são poucos os casos. Normalmente o que acontece é um adulto muito irritado, muito grosseiro, né? Que parece muito grosseiro, perde sono, perde dias de trabalho, não consegue dormir direito, eles, né, vão dormir 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, no dia seguinte não conseguem ter atenção para trabalhar. Então, é mais uma questão. A grande diferença do transtorno de déficit de atenção e do transtorno bipolar é que o transtorno bipolar é uma questão do humor. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma questão do comportamento e da atividade motora. São crianças agitadas motoramente. O pensamento é de uma forma motora muito acelerada. O bipolar é muito mais uma questão de humor. Mas fisicamente, existe algum exame que detecte, assim, dizendo, olha, você tem a síndrome de atenção e hiperatividade? Não tem. Infelizmente, os diagnósticos são clínicos, é um diagnóstico clínico. Perfeito. E aí você pode avaliar. Eu me vi em algumas situações aqui, viu? Já estou até achando que eu estou bem, então. Mas olha, gente, é claro, né, que quando a gente fala de coração, a arritmia não é novidade para ninguém. Em algum momento da vida alguém vai ter ou teve, não é isso, doutor? Sem dúvida. Não é algo que tem que se apavorar. Gostei muito da sua fala, não tem que se apavorar. Não tem que se apavorar. Tem que procurar esclarecer e, a partir daí, seguir a orientação que foi dada. Muito bem. E a arritmia pode ser manifestada também em crianças? Sim, nós temos arritmias em crianças. São geralmente crises de taquicardia paroxística. Algumas crianças nascem até com uma condição que nós chamamos de bloqueio átrio-ventricular congênito, né? E aquelas que eu falei, chamadas arritmias geneticamente determinadas, que são graves, mas que, por sorte, elas são muito raras e difíceis até de fazer o diagnóstico. Muito bem. Doutor Aônio, que idade uma criança deve começar a frequentar um profissional dentista? Já quando começarem a aparecer os primeiros dentinhos, já tem que começar a fazer visitas regulares ao dentista, primeiro para poder fazer já um condicionamento nessa criança. Então levar a criança, eu tenho pacientezinhos lá de 3 anos, 2 anos, então vai lá, a gente brinca, dá uma olhadinha nos dentes para condicionar ele para um tratamento. E é importante também essa criança a gente fazer uma fluoretação de 6 em 6 meses, que o flúor, por via endógena, ele já se incorpora no esmalte do dente, na dentina. E por via externa, a gente vai aumentando a resistência desse esmalte. Então, às vezes, a criança está na escola, faz uma alimentação, come doce, acaba com não tem jeito, é um amiguinho que leva, e o açúcar, ele corrói, ele é transformado em ácido, esse ácido corrói o esmalte do dente. Então, a gente aplicando regularmente o flúor nessa superfície do dente, a gente vai remineralizando esse esmalte dentário. Agora, muitos dizem assim, tem uma corrente que fala nada de flúor até os 5 anos de idade. Outra fala, não, flúor a partir dos 3 anos. E aí? Não, essa discussão assim está mais em termos de creme dental com flúor. Então a criança, a gente só deve usar creme dental com flúor a hora que a criança já está controlando a deglutição e não está engolindo o creme dental. A partir do momento que ela começa a cuspir, aí não tem problema, porque a água já é fluoretada em 60% dos municípios aqui no Brasil. Ainda falta 40% de uma... Ela fez uma proposta, né, de governo de erradicar a cárie. Então precisa pôr em ação os 40% de municípios que estão faltando. Então, nas áreas que não tem flúor na rede de abastecimento, acho que não tem grandes problemas. Agora, onde tem a fluoretação das águas, a gente tem que indicar, a gente indica os cremes dentais sem flúor, até a mãe e o pai falam, olha, já não está cuspindo, não está deglutindo, então não tem problema nenhum. Agora, Sanches, você falou assim para mim, não adianta para celulite nem para emagrecer, mas é fato que quando você fica menos inchada, né, depois de uma sessão de drenagem linfática, você diminui medidas. Diminui. Por isso que eu queria fazer de manhã, de tarde e de noite. Né? Inclusive pode, era uma coisa que na época que eu me formei em drenagem era proibido, tinha que ter um dia de intervalo. Hoje em dia já se mostraram uns estudos, aliás há bons anos, que você pode fazer drenagem várias vezes ao dia. Né?
Exemplo do Dr. Nelson, tem um centro de recuperação em Rio Claro que o paciente faz drenagem 3 vezes ao dia, nas primeiras 72 horas. Que bacana. Ou seja, porque acelera esse metabolismo. O centro de referência na Alemanha de drenagem linfática... Emagrece. Se acelera o metabolismo e emagrece. Você vai comer pelo menos esse metabolismo de absorção, né, ele vai acelerar, logicamente. Mas tem pacientes com casos graves de linfedema que fazem 6 sessões de drenagem ao dia, em regime de internação. Né? Então, ajuda. Agora, só falando da celulite em si, a drenagem pode sim ser utilizada como um método coadjuvante, não como um método terapêutico exclusivo. Perfeito. Né? Ou seja, tem que fazer também. Não pode fazer só drenagem achando que vai acabar com celulite, como a propaganda por aí aparece. Você sabe que a gente fala claramente do coração, da boca, dos dentes, né? Da textura da pele, mas na hora de falar de cabeça ainda encontra-se muito preconceito. Falar é doido, vai lá é doido, ele tá doido. Tem, sim, ainda tem muito, né? E eu estava pensando que essa mesa se casou tão bem em todos os temas, né? Porque a questão do bem-estar mental, uma pessoa que, por exemplo, o estresse envelhece. Né? Tem muitas substâncias que são liberadas durante o estresse que vão causar problemas físicos importantes. Causam obesidade, né? E aí, com isso, piora. E aí, comparar nos outros especialistas que compõem essa mesa, né? O cardiologista, medicações que alteram, muitas vezes a questão de... tem cura? Tem. Você fazendo tratamento medicamentoso, terapia, yoga. Ultimamente eu tenho encaminhado os pacientes para o yoga. Tem funcionado muito bem para a ansiedade. E aí, essa ansiedade, ela é crescente se não cuidada ou não, necessariamente? Sim, ela não é só crescente, como ela é incapacitante muitas vezes. Sim, a pessoa não consegue trabalhar. Você estava até comentando dessa coração que bate ou palpitação, muitas vezes são quadros ansiosos, né, que a pessoa sente como se fosse um problema cardiológico, vai no cardiologista, vai no pronto-socorro, vai toda semana, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. E aí, muitas vezes, vai constantemente ao pronto-socorro achando que vai morrer, achando que tem um problema cardiológico e tem um quadro de ansiedade. Né? E aí, como fazer? Porque tem gente que esconde dela mesmo que vai ao psiquiatra. Não, vou ao médico. Mas você vai ao médico do quê? Não, vou ao médico, né? Como é que deve ser essa autoanálise, inclusive? Deve partir da pessoa ou de quem está no entorno dela? Eu acho que tem que partir do entorno, a família é uma pessoa muito importante. Eu acho que também é uma questão dos nossos colegas médicos encaminharem ao psiquiatra aqueles casos que eles percebem que não é da especialidade deles, né? Que na verdade parece, mas não é da especialidade. Encaminhar para uma avaliação, desmistificar e falar claramente, né? Que assim como você precisa ao dentista, você precisa um cardiologista, você precisa também cuidar dos problemas mentais, né? Enquanto eles não são extremamente incapacitantes. E só lembrar que psiquiatra não é médico de louco, nem geriatra é médico de velho. Né? Tem que quebrar esse preconceito, né? Como o medo de ir ao dentista, né, doutor? Tem um monte de gente que morre de medo de ir ao dentista. Esse dentista aqui, ele é a exceção, porque eu vou lá e eu durmo na cadeira dele, a cadeira dele massageia, a cadeira tem filminho, tem não sei o que, você acredita? Ele usa umas técnicas lá que vou te falar. Pra distrair o paciente. Distrair com a corda, Liliane, acabou a sessão. Olha, gente, mas eu ficaria aqui muito mais tempo com cada um de vocês, porque é sempre muito bom aprender, sobretudo aprender com gente que realmente é capacitada para isso. E, portanto, eu quero aqui agradecer a participação do doutor que esteve conosco, o doutor César José Gruppi. Tem algum contato eletrônico que possamos fornecer, doutor? Sim. Nós fazemos parte da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E a sociedade criou, há alguns anos, o Dia Nacional da Arritmia e da Morte Súbita. Você tocou nesse assunto. Ele ocorre no 12 de novembro, onde nós fazemos várias ações de esclarecimento da população. Tá? Tem o site da sociedade, que é sobrac.org, não tem .br, é sobrac.org, e tem o meu e-mail pessoal, que é cjgrup@uol.com.br. Muito obrigado pela sua participação. Meu querido doutor Aônio Genículo Vieira, muito obrigada pelo carinho. Obrigado pela oportunidade. Eu queria deixar o meu site www.aoniovieira.com.br. Qualquer dúvida, nós
respondemos pelo site. Doutora Sônia Palma. Eu agradeço. Hoje eu aprendi muito. Toda vez que eu venho aqui, eu aprendi muito com o Orlando. Eu tenho, quem quiser fazer o contato, eu tenho um e-mail ao qual eu respondo sempre, que é Sônia, é o meu nome, Sônia @hotmail.com. Muito obrigada pelo convite, Liliane. Sempre um prazer vir aqui. Uma delícia tê-la aqui também. E ele que a gente aprendeu que espancamento não é drenagem linfática. Fiquei brava agora, né? Espancamento é caso de polícia. Nós esclarecemos aqui de uma vez por todas, né, Orlando Sanches? Obrigada, esteticista, aqui conosco. Eu que agradeço. Quem quiser visitar o site, POSOP, que é a abreviatura de pós-operatório, então é posop.com.br. Muito obrigada. E a você que esteve aí conosco pela Rádio Trianon, meu beijo, meu carinho, muito obrigada pela atenção e também pela internet. Lembrando que gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, na produção Zenilda Salvato, no atendimento Nicole Dalmaso e redação, também na técnica conosco